Ricardo Gomes, como é que acompanhou esse novo acordo? Você estava até nos Estados Unidos recentemente, não sei se esse assunto estava quente por lá, e a figura do Trump aparecendo aí como grande mediador de toda essa situação. Boa noite. Muito quente o assunto lá. Boa noite, Renato e os colegas de debate. Muito quente o assunto lá, né? O governo americano parado por falta de aprovação do orçamento enquanto estávamos lá. Então, o Trump dedicou um tempo extraordinário à geopolítica, mais até do que às negociações com o próprio Congresso americano. Importante ponto, né, mencionado, Renato, na entrevista, é a falha do multilateralismo, né? Impressionante como a Organização das Nações Unidas, a ONU, que é uma organização que foi criada originalmente para garantir a paz, ela falhou em garantir a paz previamente, mas falhou também em fazer uma discussão aberta e minimamente moral sobre o que tinha acontecido. O sistema internacional refletiu a mesma coisa que as redações de telejornais repetiram, que é uma culpa da vítima, né? Acusando Israel por reagir ao ataque do Hamas. Então, acho que um dos pontos que mais chama a atenção aqui é como Trump trouxe para dentro de casa, né, botou a bola no seu campo e foi jogar liderando um processo de negociação para o qual todos os órgãos multilaterais falharam rotundamente, né? Só o poderio americano conseguiu fazer esta paz, e é uma paz precária, né? Uma paz que, apesar do discurso, acho que cabe no discurso do Trump, agora é a era da fé, da esperança e de Deus, foram as 3 palavras que ele usou. A verdade é que os terroristas do Oriente Médio não pretendem, né, ou não parecem pretender depor armas em definitivo. Isso é um capítulo da história do terrorismo muçulmano no Oriente Médio, mas, lamentavelmente, não há nada que indique que reinará a paz eternamente daqui para frente, embora no discurso político isso caiba, né, Renato? O Trump puxou a bola para ele, decidiu a situação. O Jean Turco comentou, estava prestando muita atenção aqui no Jean Turco, comentou a importância do ataque americano às bases nucleares do Irã para que esse acordo fosse possível, e a devolução dos reféns, né? É inacreditável também como boa parte da mídia esquece de mencionar o grau de maldade do Hamas, que por 2 anos manteve 20 agora reféns vivos dos 48 que estão devolvendo, pelo menos 18 são homens, não sei os outros 2, aparentemente todos homens sobreviventes, que passaram pelo inferno na mão de terroristas durante 2 anos inteiros e que estavam lá sendo mantidos pelo Hamas como reféns, como aqui, né? Cada um destes rostos é um testemunho da maldade pura de um grupo terrorista que os manteve como moeda de troca. Então, todos aqueles que, ao longo desses 2 anos, se preocuparam com o sofrimento que estava acontecendo na faixa de Gaza, lembrem-se que o fato do Hamas ter como reféns estes que aqui estão e mais 28 que agora se noticia que estão mortos, é a principal causa de tudo que aconteceu na faixa de Gaza nesses 2 anos. Além desses 48, né, eram 251 no total, os reféns. Outras foram libertadas ao longo do tempo, desses 2 anos, com outros acordos que aconteceram no meio do caminho. Em troca, o governo israelense libertou cerca de 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo 250 terroristas. Isso na entrevista do Major Rafael, ele também detalha, né, que tem 250 terroristas que foram libertados para conseguir fazer esse acordo, em troca dos 20 reféns israelenses, e outros palestinos, cerca de mais 1.700 palestinos que foram presos também ao longo desse tempo.
O que nós temos agora, né? Israel diminuiu a área de ocupação lá em Gaza. Eles estavam antes em 75% do território, agora estão só em 53%, mas ainda mantém uma ocupação. E os pontos que estão em aberto, Israel quer garantir que o grupo palestino entregue todas as suas armas e saia de Gaza. Também exige que um governo pós-conflito para o território palestino não seja estabelecido com o domínio do Hamas, ou então da autoridade palestina, né, que administra a Cisjordânia. E, por sua vez, o Hamas demanda que Israel retire completamente as suas tropas. Isso que a gente chama de fase 2, e que a gente vai ver se realmente vai dar certo para a gente ter a paz lá nessa região. Vamos ver agora um trecho do discurso do Trump, em que ele enaltece a figura do Marco Rubio, secretário de Estado, inclusive envolvido agora com o Brasil também, né? A gente já falou disso, e ele fala muito bem do papel do secretário, inclusive neste conflito. We had some unbelievably good people working on this, and then you're going to add a man named Marco Rubio, who is also here. That's right. And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that. O Lobauer, outro dia eu vi uma análise dessas que tem por aí, dizendo que o Marco Rubio, que foi escolhido para negociar com o Brasil, né, a questão das tarifas, falaram até que vai ter um encontro em breve com o Mauro Vieira. E o pessoal dizendo, não, agora o Marco Rubio está meio isolado lá no governo Trump, por isso que ele escolheu para negociar com o Brasil. Não parece, né, diante dessa declaração aí do Trump. Não está isolado. Nunca me pareceu, pelo menos as coisas que eu leio, nunca me pareceu que ele está isolado. Pelo contrário, ele sempre prestigia, e essa daí eu não tinha visto. Essa daí, para a opinião pública mundial assistindo, realmente é impressionante. Assim. Eu acho que o que eu posso acrescentar ao que foi dito aqui pelos colegas, que foi muito completa a análise? Acho que primeiro já começando por essa afirmação, o presidente Trump tem esse perfil meio exagerado, né? Ele usa adjetivações, tremendous, enormous, great, né? E tal, e palavras assim muito repete um pouco isso. Faz parte do perfil. Ele já disse que terminou com 7 guerras no mundo, não é bem assim. Agora 8. Segundo ele, agora são 8. Não é bem assim, né? Os conflitos, as áreas quentes do mundo continuam bem quentes. Mas, por outro lado, ele está exercendo a política de poder que o país que ele representa tem. E que outros presidentes não fizeram, embora tivessem a mesma representatividade do ponto de vista de chefe de Estado, né? Então ele está... Assim, os Estados Unidos é desse tamanho, é potência mundial mesmo, bate na mesa e resolve, e eu vim aqui resolver. Isso eu acho que tem valor e a gente tem que prestigiar. Agora ele exagera, não resolveu, tem a questão da Armênia com o Azerbaijão não está resolvida, a questão da Sérvia com o Kosovo não está, a questão do República Democrática do Congo com a Ruanda também, Camboja com Tailândia, tem ali muitas fronteiras quentes ainda, mas não importa. O que importa é que os americanos estão aplicando uma política realista, mais clássica possível, e independente do estilo, que pode não agradar a tantos, ele está realizando mudanças importantes. Essa daí também tem, como disse o Jean Turco, aí tem áreas cinzentas no acordo. Essa do desarmamento do Hamas é uma das mais importantes. Também tem a questão de até onde vai se estabelecer a linha que Israel que você descreveu, 75%, 57%, né? Aonde vai ser exatamente essa linha. E tem uma que pouco foi citada aqui, mas que acho que é importante, assim, quem é o grupo tecnocrático, não o político, que vai assumir a administração. Tem se citado aí como líder desse processo o primeiro-ministro da Inglaterra, né, o Tony Blair, como uma espécie de liderança política, de coordenação, mas quem serão essas figuras que vão fazer a coisa da reconstrução acontecer? Eu tendo a achar, isso é uma coisa quase que vontade mesmo, pessoal, assim, acho que como todo mundo aqui, alguns mais, outros menos, inclusive no mundo inteiro, que aquele eixo que foi descrito aqui pelo Luiz Felipe,
Emirados, Bahrein, Kuwait. O Catar faz um jogo duplo, mas financia e ajuda. O Wahhabismo saudita também, mas Arábia Saudita Estado também, Egito, Jordânia, esse eixo, eles estão querendo mesmo entrar numa era de desenvolvimento, de pujança, entende? Os acordos de Abraão eram um pouco isso. Se a Arábia Saudita tivesse reconhecido Israel 2 anos atrás, que é o que acontecia, ia dar uma mudança radical. Diz, inclusive, que esse ambiente. ataque foi por conta dessa expectativa, né? Então eu acho que isso. É isso que eu acho que é o mais, talvez, emblemático de tudo isso. Concordo que o bombardeio no Irã estava vinculado a esse processo. Tem que baixou muito a capacidade do Irã de reagir e de fazer bravata, etc. Então, talvez vá isolando o Irã, o Hezbollah, o próprio Hamas vai ficando enfraquecido, e os Houthis também, que vivem um pouco desse rescaldo aí. Talvez seja um ambiente que a gente possa se surpreender de uma conjuntura muito, muito interessante do Oriente Médio. O Oriente Médio tem um potencial gigantesco. Você olha o Dubai ou os Emirados e imaginar que aquilo pode se espalhar por toda aquela região. Nossa, o que tem de cultura, o que tem de potencial de turismo, de desenvolvimento, porque tem muito recurso do petróleo, pode trazer toda essa cidade horizontal na Arábia Saudita, todos esses projetos novos, os novos museus egípcios, tanta coisa que pode revolucionar a região. Eu tenho a impressão que se a gente tiver um pouco mais de sorte, aí, um pouco mais de uma conjuntura um pouco mais favorável, que se esse negócio conseguir durar um pouco mais de tempo, vem uma época de transformação importante aí. Seria muito bom, seria muito prestígio para o presidente americano e para o Marco Rubio em particular, porque na verdade ele é o secretário de Estado. Ainda acho exagerado. Tem muitos secretários de Estado americanos que foram pessoas muito importantes, assim, desde o Dulles, talvez. Kissinger. Ou até o Brzezinski, se quiser. Tem figuras importantes aí. Tem uma história de conquistas aí, né? O Rubio chegou agora, vamos ver, começou bem.